Hoje, uma notícia surpreendente movimentou Brasília e, olha, pegou todo mundo de surpresa. A ministra Carmen Lúcia anunciou que vai deixar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral antes do tempo. É uma daquelas jogadas que ninguém esperava e que pode, sim, alterar o cenário eleitoral deste ano. Para a gente entender a fundo o que está por trás dessas decisões, inscreva-se no nosso canal. E veja bem, não estamos falando de uma simples troca de cadeiras, não. É uma alteração no comando do órgão que, no fim das contas, arbitra as eleições no Brasil, e isso em pleno ano eleitoral. A decisão da Carmen Lúcia de antecipar a saída em meses basicamente reescreve o calendário e levanta um monte de perguntas. Bom, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E é exatamente isso que a gente vai investigar aqui. Vamos mergulhar nos fatos, colocar lado a lado a versão oficial e as tensões de bastidores que a nossa fonte de análise aponta como o verdadeiro motivo por trás dessa decisão tão repentina. Certo, então o nosso roteiro é este aqui. Vamos começar pelo começo, claro, entendendo o quão fora da curva e inesperada foi essa saída. A fonte que baseia esta nossa análise é bem clara. A decisão veio do nada, simples assim. Não tinha boato, não tinha articulação, nenhum sinal na imprensa de que a ministra pensava em deixar o cargo antes da hora. Foi um verdadeiro raio em céu azul. E o que torna isso tão interessante, como a gente vê aqui, é a quebra de um padrão. Transições no judiciário, geralmente, são longas, anunciadas com meses de antecedência, tudo para garantir estabilidade. Essa, pelo contrário, foi súbita, quase uma ruptura. Ok, então vamos para o impacto prático disso tudo. Como é que essa decisão redesenha completamente o cronograma de quem comanda as eleições? O plano original era bem simples. A ministra Carmen Lúcia conduziria os preparativos iniciais e passaria o bastão ali no comecinho de julho, bem na hora em que a corrida eleitoral esquenta de verdade, com o registro dos candidatos. E aqui a gente vê a nova realidade, de forma bem direta. A transição foi adiantada em meses. Na prática, o que isso quer dizer? Que toda a gestão do processo eleitoral, do começo ao fim, vai ficar nas mãos de uma nova liderança. E o ponto crucial, então, é saber quem assume. O comando do TSE passa para o ministro Cássio Nunes Marques, e o ministro André Mendonça fica como vice. Uma dupla completamente nova no comando do nosso processo democrático. A justificativa oficial para essa mudança tão abrupta foi a busca por harmonia. Segundo a própria ministra, a ideia foi garantir uma transição de poder suave, sem solavancos, para a nova equipe que vai tocar as eleições. Só que a análise da fonte sugere que essa tranquilidade pode ser só a versão para o público. Um evento bem recente, uma discussão que todo mundo viu, é apontado como possível estopim, a gota d'água, que revelou um clima interno bem mais tenso. A fonte da nossa análise joga luz sobre um momento específico, poucos dias antes do anúncio. Um bate-boca, uma troca de farpas em plena sessão do Supremo que acabou expondo o atrito entre os ministros. O ministro Gilmar Mendes criticou abertamente a demora no julgamento do TSE sobre o governo do Rio de Janeiro. Era um caso que estava, inclusive, sob a relatoria da própria Carmen Lúcia. Foi uma cobrança feita ali na frente de todo mundo. E a resposta da ministra veio na hora e foi dura. Ela defendeu a condução do processo e rebateu a insinuação de que o caso estaria parado por culpa dela. Foi um momento de tensão explícita que deixou bem claro o desgaste entre eles. Diante de todo esse cenário, o que essa troca de guarda significa na prática? Quais são as consequências imediatas, segundo a interpretação da fonte? Olha, a principal especulação que essa análise traz é que a mudança no comando pode sinalizar uma virada num dos temas mais sensíveis das últimas eleições, o controle do discurso e do conteúdo na internet. E aqui está o ponto central. É como se fosse um pêndulo. A expectativa com a gestão anterior era de manter a linha mais dura de 2022. Com a nova liderança, a análise da fonte sugere que esse pêndulo pode balançar para o outro lado, talvez com uma abordagem mais branda na moderação do debate. Agora, vamos ampliar um pouco o foco e olhar para o tabuleiro de xadrez mais amplo, as implicações por equilíbrio de forças dentro da própria corte e para todo o cenário político. A fonte de análise interpreta esse movimento como uma jogada estratégica da ministra. A saída de Carmen Lúcia poderia ser uma forma de se reposicionar, sabe? De se afastar do epicentro de futuras crises e, nesse processo, acabar redesenhando o mapa de poder e influência dentro do próprio Supremo. E isso tudo nos deixa com a pergunta final, que fica no ar.
Será que a gente está vendo um simples ajuste administrativo para garantir a paz, como diz a versão oficial? Ou este é o primeiro tremor que anuncia um terremoto político, uma batalha pelo controle das regras do jogo eleitoral que está só começando? A resposta, bom, essa ainda está em aberto.